Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Em estúdio. Em estúdio. Saudades de estar aqui, não é? Já tinha saudades de estar aqui no estúdio. Temos gravado muitos episódios na nossa casa. Na nossa casa, sim. Com condições não tão boas como estas. Não, são condições ótimas, são espetaculares. Às vezes até temos um cãozinho que aparece nos episódios e tudo, é super fixe. Fomos interrompidos 2 ou 3 vezes por entregas, pessoal vir entregar coisas a casa ou criancinhas, são condições bastante fixe. Certo, estes tempos. Estes tempos, sim. Por acaso, antes de entrarmos no tema desta semana... Que é como escolher bem, não é? Sim, como tomar decisões. Tenho aqui algumas perguntas para ti sobre como é que tu tomas decisões e acho que podemos ter aqui uma conversa interessante. Mas ia só... no outro dia estava a assistir um pouco à televisão e estava a reparar como na quantidade de vezes que se introduz uma notícia ou que alguém está a ser entrevistado e que ainda se diz, agora com o Covid ou agora com a pandemia, agora, este último ano e meio. Este último ano e meio já é muito tempo, já não dá para dizer agora com esta situação, não é? Pois é verdade. Ok, acho que devíamos fazer assim devia haver um momento de fazer uma declaração para toda a gente, que é, ok, toda a gente está de acordo que há aqui uma cena, pronto, já não é preciso... Estar sempre a reforçar isso. A reforçar que, pois eu não pude fazer agora por causa disto. Ok, isso é igual para todos. Mas deve ser porque ainda há assim uma esperança, não é? Uma esperança que volte ao que era. Pois, não sei. Vamos falar sobre decisões? Sim. Sim, está bem. Então. Olha, a conversa vem a propósito de algumas conversas prévias que nós já fomos tendo, não é? E que partem de uma coisa específica, mas nós gostávamos de alargar aqui a conversa. A coisa específica é como é que tu decidiste ser vacinada. Certo. Não é? Tu decidiste que ias tomar a vacina. Agora, por causa destas... por causa destas, assim. E nós estávamos a refletir um pouco, começamos assim uma conversa e dissemos, olha, isto se calhar é uma conversa gira para ter no podcast. Que é como é que tu tomas a decisão de me vacinar. Sendo a vacina voluntária, não é? Como é que tu tomas a decisão de vacinares ou não? E depois começamos a refletir sobre a tomada de decisão. Certo. Porque eu estava a partilhar contigo que tinha lido um post em que alguém estava a dizer a minha opção pessoal é não tomar a vacina, tenho o máximo respeito pelas pessoas que optam por se vacinar depois de se informarem, ou seja, que estão conscientes da sua decisão. Mas não tenho tanto respeito ou tanto não acho tão interessante aquilo que a maior parte das pessoas estará a fazer, segundo esta pessoa, que estão-se a vacinar só por conforto. Certo. Pelo conforto, vou fazer o que toda a gente está a fazer. Tipo rebanho. Tipo rebanho, exatamente. Acho que era a ideia, se calhar, por trás ali daquele post a maior parte das pessoas está a ir porque as mandaram. Certo. Não é uma opção consciente. Não é? E acho que era por aí que eu gostava de começar a conversa, porque acho que isto é uma coisa que está em muitas outras áreas da nossa vida. Nós tomamos decisões, sendo que às vezes não estamos muito conscientes que estamos a tomar a decisão. Lá está, quando nós vamos na cena do rebanho, eu não chego a tomar a decisão, não é? A ideia, não é? A ideia por detrás de seguir o rebanho é que não há uma decisão consciente. A metáfora do rebanho é o que é. A ovelha está no meio do rebanho, o rebanho começa a ir todo para um lado e a ovelha vai sem sequer estar consciente de quero ir ou prefiro ir para outro sítio. Sem ponderar o que isso significa seguir o rebanho. Certo. Eu no início, quando começou a falar em vacinas, e não é, aquilo era tudo muito rápido, assim, eu estava com algum receio. E o que eu senti primeiro era que com isto eu não me vou vacinar. Não, e era uma questão de não me vou vacinar porque não sei o que isso significa em termos de saúde, concretamente. Depois começou a vacinação, e esse meu medo dissipou-se em relação à vacina em si, não é? Tantos milhões de pessoas vacinadas. E parece-me que em termos de estatísticos as consequências que têm havido
e não acreditando também eu pessoalmente não acredito nas teorias de conspiração do chip e não sei o quê, isto eu descartei. Não reparaste que agora, desde que te vacinaste, a rede do telefone é melhor? É isso. Bom, então, mas mesmo assim, eu vi aqui outro ponto que tem a ver com a minha necessidade de me sentir livre, a minha liberdade, a minha necessidade de me sentir autónoma, e isso inicialmente estava-me a fazer sentir contra eu pessoalmente me vacinar. Porque estava a sentir, esta forma que está a fazer, toda esta pressão, retira-me a minha liberdade. Depois comecei a pensar ainda mais sobre isso. Ok, a minha necessidade realmente é de ser livre e autónoma e sentir-me livre e autónoma, não é? Uma coisa é isso que é importante, não é? Eu viver essa sensação e sentir que eu tenho essa necessidade preenchida. Então, o que é que comecei a perceber? Que essa minha resistência à vacina e tudo o que eu vejo que está aqui a acontecer, isso é que me está a tirar a minha liberdade, a minha sensação de liberdade. Ou seja, aqui é que começou a mudar a minha decisão de que, ok, se o que eu quero é sentir-me livre, se eu quero é poder viajar como eu quero, se eu quero viver a minha vida, o meu dia a dia com leveza, então neste momento tomar a vacina será a melhor opção. Okay? Também incluiu aqui algum respeito por outras pessoas à minha volta que talvez acreditem mais na importância da vacina do que eu propriamente acredito, em termos da minha saúde pessoal. Portanto, era mais uma questão também nomeadamente dos meus pais e assim, pessoas de risco. Mas o meu shift foi realmente quando eu percebi que para mim, eu estou só a falar de mim neste caso, né? Para mim esta importância da liberdade estava a ser impedida por não me vacinar, e o vacinar-me é que de facto me ia permitir sentir essa liberdade, e não é só a liberdade de viajar assim, estou mesmo a falar também de uma liberdade interior. Não é? Sim. É interessante que fazendo aqui uma análise do teu processo de tomada de decisão, tu estavas aí a fazer no fundo uma reflexão sobre uma necessidade, que é uma necessidade psicológica, não é? A necessidade, neste caso, de liberdade, e foste aferindo as várias hipóteses em função da contribuição ou não para essa tua necessidade. Não é? E parece-me, né, e para quem já estudou ou quem vai estudar no futuro neuroestratégia comigo, que esse é um bom modelo mental. É um bom modelo mental. Aliás, é um dos modelos mentais que eu proponho na neuroestratégia, que é nós tomarmos consciência de quais são as nossas necessidades psicológicas e entendermos como é que as nossas várias opções contribuem ou não para a satisfação das nossas próprias necessidades psicológicas. Exato. Porque uma das coisas que às vezes eu noto que, pelo contrário, não é um mapa mental tão interessante, é o velho mapa mental da consistência, não é? Que é, por exemplo, se tu tivesses jogado o jogo da consistência, tu inicialmente tinhas uma primeira leitura, que é, não quero tomar a vacina porque isto está-me a tirar a liberdade. E agora, como eu disse isto, e ainda por cima... Vou ter que continuar a defender essa... Principalmente se tiveres dito isto publicamente, agora escrevi nas redes sociais, ou não sei o que é, e agora o meu modelo mental diz-me que uma coisa que eu disse no passado tem que ser vivida no futuro. Exato. Caso contrário, se eu agora mudar de opinião, quer dizer que eu antes estava errada. Exato. Então, isto é um modelo mental que acho que mesmo muitas pessoas seguem. Eu também o sigo às vezes. Às vezes é difícil lutar contra este modelo mental. Sim, porque no fundo é algo que me diz em mim, que diz, isso é admitir que eu estava errada, como estava a dizer. Sim. Quando, se pensarmos um caminho maior, não, porque aquilo fazia sentido naquela altura. Sim, e o teu modelo mental é muito mais interessante, Sim. que é, numa primeira fase, o que eu achei que mais contribuía para a minha necessidade era isto, e agora é outra coisa. Exato. Não é? E isso é o que fará com que, por exemplo, sei lá, por exemplo, imagina que a minha necessidade nos relacionamentos pessoais, a minha grande necessidade é conexão, é sentir-me conectado. Em nome da conexão, eu vou-me, por exemplo, casar com uma pessoa e mais tarde, em nome da conexão, vou-me separar dessa pessoa. Certo. Não é? E não quer dizer que eu antes estava errado, mas repara que muitas vezes
as pessoas, por exemplo, se terminarem uma relação, vão fazer comentários do género: como é que eu pude não perceber antes? Como é que eu fui tomar uma decisão tão má? Desperdicei tantos anos da minha vida. 5 ou 10 anos da minha vida. Quando se utilizarem este outro modelo mental que tu estás a propor, houve um momento da minha vida onde a melhor forma de eu cuidar das minhas necessidades foi decidir isto, e agora é decidir outra coisa. Mas continua a haver aqui uma certa consistência, no fundo, que é a consistência de preservar esta necessidade que é importante para mim. E isso para outra pessoa não significa necessariamente tomar a mesma decisão que eu, porque eu acho que muitas pessoas partilham essa necessidade comigo, de necessidade de liberdade, e que continuam a achar que não tomar a vacina é que melhor preenchem essa necessidade. Não é? Há aqui vários... Não é só a liberdade, há aqui vários pontos em várias necessidades importantes. E uma delas é essa questão que eu estava a dizer, da leveza. Não é? E aquela pergunta que eu tantas vezes repito, que eu, mais na área da parentalidade, mas pode ser utilizada em qualquer área da vida. Que o que é mais importante para mim agora? Não é? E isso não é essa luta contra, contra algo que... contra o rebanho, e eu estou em estar no rebanho nesta situação em particular. Sabes, por falar nisso do rebanho, eu tive uma experiência que foi mesmo muito bonita quando fui tomar a vacina, quando fui tomar a primeira dose da vacina. Foi mesmo muito bonito, foi espetacular. E eu tinha acabado de ler algumas descrições de pessoas que estavam precisamente a falar dessa ideia de rebanho, que é quase... tu veres as pessoas a irem numa determinada cidade, a dirigirem-se para um centro de vacinação, parece quase que estás a ver os animais a ir para o matadouro, não é? Tipo, completamente... Deve haver quem veja essa imagem. Sim, não é? e pode ser muito duro. A pessoa pode ver e sentir, são quase autómatos, robôs a fazerem aquilo que lhes mandaram, estão a ser controlados, whatever. E... a experiência que eu tive... as coisas têm mesmo o significado que nós lhes damos. Quando eu nasci em 75, né? Sou o filho de Abril. Sim. E depois de 75, né? Foram organizadas as primeiras eleições livres, e eu, quando era muito pequenito, 5 anos, 6 anos, 7, 8, 10, quando havia eleições autárquicas, ou eleições presidenciais, ou eleições legislativas, os meus pais iam sempre votar e eu ia com eles. E lembro-me muitas vezes da minha mãe, lembro-me do trajeto, que ainda era longo, desde a nossa casa até ao sítio onde eles habitualmente votavam. A minha mãe dizia sempre que ficava muito emocionada a ver aquelas pessoas todas a irem exercer o seu direito de voto. Olha que eu estou a falar nisto agora, fico emocionado. Tenho aqui, fico um bocadinho arrepiado. Eu era pequenino, eu não conseguia entender muito bem o que é que ele queria dizer, mas depois, conforme fui crescendo, fui percebendo esta ideia. E a minha mãe dizia-me: ora repara, olha, as pessoas... olha para as pessoas, olha os carros das pessoas. Há aqui pessoas que têm muito dinheiro, mas há outras que não têm dinheiro nenhum. Olha para as pessoas, há umas que vestem a sua melhor roupa para virem votar, outras vêm de qualquer forma. Não interessa, pessoas de todas as idades, a partir dos 18 anos, né, a virem, umas são de direita, outras são de esquerda, não interessa. O que interessa é, enquanto grupo, estarmos aqui a poder viver este momento juntos. E essa sensação teve presente em mim, foi o significado que eu escolhi dar quando me estava a dirigir para a vacina, porque estava a ver pessoas, não vou dizer todas as idades, porque eram sobretudo pessoas, 90% das pessoas seriam mais velhas do que eu, no dia em que eu fui, pelo menos, mas esta sensação de estamos todos a fazer uma coisa que não é só por nós, não é só por nós, até porque a minha relação pessoal com esta ideia do coronavírus e da doença foi sempre, como tu sabes, muito relaxada do meu ponto de vista. Eu não me sentia em perigo, porque os dados que eu recebia diziam-me, na eventualidade de eu ser infectado, a probabilidade de eu ter algum tipo de complicação grave é muito pequena. Sou uma pessoa saudável, não tenho nenhuma condição especial que possa tornar mas algumas pessoas vão dizer, mas mesmo assim há quem fique muito doente. Claro que há, tal como quando saio de casa também tenho uma probabilidade de me acontecer alguma coisa. Muitas coisas diferentes, não é? Portanto, só que tive aqui uma sensação de eu faço parte de um grupo. Eu faço parte de um grupo, não é?
E aquela ideia desde o início de construir, como é que se chama quando tu constróis, quando o grupo fica defendido? A imunidade de grupo. Sim. A ideia de construir imunidade de grupo, a minha atrai-me não é pela imunidade, é pelo grupo. É o grupo a construir uma coisa que serve para nós nos protegermos mutuamente. E, portanto, eu sinceramente, quando eu lembro de estar na fila para a vacina e a dizer, pá, eu nem sequer sei se isto funciona. Até porque vemos notícias a dizer que, pá, se calhar isto não funciona assim tão bem, a imunidade não é assim tão alta. Mas neste momento, acho que o mais interessante é o estarmos a fazer todos uma coisa juntos. E se nós estivéssemos a comunicar de uma forma diferente, estaríamos a dar mais relevância a isso, né? E a dizer, esta decisão tem a ver com o grupo. Nós. E não estarmos tão ligados a outras coisas, de, mas isto se calhar não funciona. Mas é giro, porque parece assim tão polarizado, não é? Porque quando eu te ouço, quando tu fazes este relato da tua experiência, a palavra que me vem é que bonito. Não é? E depois até posso estender isso, porque isto não está a acontecer só em Portugal neste momento. Exatamente a mesma coisa está a acontecer pelo mundo fora. Certo. E não é? Podemos olhar para isto como tal grande teoria da conspiração e seja lá o que isso for, o que isso implica, porque há vários níveis aqui. E nós gravamos um episódio inteiro sobre isto mais lá no início da pandemia, lembras sobre as teorias da conspiração. E, não é? E esta ideia de que nos estão a tentar controlar e que há alguém ali dos poderes do mundo. Sim, podemos olhar para isto e acho que é legítimo refletir sobre essa possibilidade. Ou podemos olhar para esta situação da forma que tu estavas a partilhar agora. Tipo, uau! Imagina, eu estava a pensar nisso no outro dia, o quão rápido é que se montou deste sistema, não é, de vacinação aqui, falando só de Portugal, mas que se replicou nos países todos. Que espetacular! Estas pessoas que estão a trabalhar tanto, a organizar tudo, e está a correr tão bem, não é? Ao meu ponto de vista parece-me que está a correr muito bem. Que espetacular nós conseguirmos fazer isso e pensar nesse nós e não no olha o que eles me estão a fazer. Certo. São possibilidades totalmente diferentes que nos faz sentir totalmente diferentes no nosso dia a dia. Não é? E se a minha intenção for realmente sentir-me livre e leve, então faz-me sentido escolher este significado que tu partilhaste. Mas repara, aqui a proposta inicial foi nós conversarmos hoje sobre escolhas. Mas eu estou a dizer, isso é uma escolha, não é? Que contribui para a minha escolha. É uma escolha. Porque, no fundo, tu falaste de fazer uma determinada escolha, que foi a escolha de vacinares, e estavas a propor aqui um modelo mental que para ti foi o dar relevância a uma necessidade psicológica muito importante para ti, que era, neste caso, a necessidade de liberdade. E eu acabei por partilhar que, para mim, essa não era a necessidade mais importante neste caso, certo. Era mais a cena da coesão, da conexão e até mais do que isso da coesão. Certo. Ok, da coesão. Porque nós, às vezes, em nome da coesão, podemos dizer... há aqui uma coisa que eu não quero e mesmo assim eu vou fazê-la. Não é porque me estou a sentir coagido ou obrigado, mas é porque prefiro. Okay? Fazer essas coisas. Explica um bocadinho o que é que tu queres dizer com coesão nesta situação. Quer dizer, por exemplo, olha, um exemplo que eu acho que é muito pequeno e se calhar ajuda a ilustrar bem isto. Em determinado momento, em nossa casa, havia um conjunto de pessoas que queriam ter um cão. E havia uma pessoa que não queria ter um cão. Sim. Que era, por coincidência, era eu. E repara que nós, a partir do momento em que nós entramos agora temos que escolher, ou temos um cão ou não temos um cão. E parece que qualquer que seja a escolha, há alguém que vai ficar chateado. Não é? E nós temos várias formas de lidar com isto. Uma das formas é o princípio da maioria, não é? Que é, há 4 pessoas que querem, há uma pessoa que não quer, então, é um dano menor, tipo ficar chateado do que 4 ficarem chateados. Certo. Portanto, a maioria decide. Não é? Só que o tipo que até pode eventualmente dizer, ok, é a maioria, eu sou contra, ele pode dar muita relevância à cena da coesão, que é importante nós todos fazermos uma coisa juntos. Embora eu não queira, eu vou participar nisto também. Às vezes vou passear o cão, às vezes vou brincar com o cão, às vezes vou procurar também estabelecer uma relação com o cão. Eu quero? Não, eu não quero.
Só que eu quero ter uma relação coesa com este grupo. Essa é a tua necessidade. Essa pode ser a minha necessidade. E esta cena da coesão para mim é muito relevante, porque os historiadores mostram-nos que as grandes civilizações da história, que elas começaram a ruir no momento em que a coesão diminuiu. Não é? E isso é válido para todas as grandes civilizações. E nós temos notado, tem havido historiadores a chamar muita atenção para isso, sociólogos, que os níveis de coesão têm baixado. Não é? E a polarização tem aumentado. Por exemplo, um dos projetos mais bonitos da história da humanidade, que é o projeto da União Europeia, que é um projeto lindo de união. Vamos pegar, neste momento já são 20 e muitos, inicialmente eram 6 e depois foi-se alargando, mas vamos pegar num conjunto de povos que até estão geograficamente muito próximos uns dos outros e têm uma história recente de luta e de conflito aterrador, não é? As duas grandes guerras mundiais nascem na Europa e destroem a Europa. E estes mesmos povos, vamos de uma forma intencional, vamos nos aproximar e vamos criar coesão, indo buscar alguns dos valores que nos unem enquanto europeus. É um projeto... Há um dos valores e necessidades que nos unem naquele momento. Sim. Né? É um projeto lindo, eu acho que é dos projetos mais bonitos da história da humanidade. Só que é muito fácil essa coesão minar-se pelas mais variadas coisas. Porque são pessoas que estão envolvidas. Porque são pessoas. Tu ainda hoje ao pequeno almoço estavas a contar uma coisa espetacular. Estavas a falar sobre a manteiga. A cena da manteiga quando a Suécia entrou na União Europeia. Quando a Suécia entrou na União Europeia houve uma grande discussão que vinha por parte dos infantários, porque um momento pedagógico importante é quando as crianças lancham e são elas próprias que põem a manteiga no pão. Portanto, nas escolas lá, mesmo pequeninos, não é servida a comida, não é? O pão não é servido com o queijo e manteiga, seja o que for. São as próprias crianças que põem. E põem aqueles baldezinhos de manteiga. Mas quando se entrou na União Europeia, havia uma regra qualquer que dizia que tinham que ser aqueles pacotinhos individuais. E pronto, para crianças pequeninas, não é? Para elas é muito difícil utilizar aqueles pacotes individuais e tirar a manteiga. Então, os educadores de infância ficaram muito chateadas com esta questão da manteiga. Sim. Ou seja, podia-se ter minado aqui a coesão por causa da manteiga. E muitas vezes é por causa dessas cenas, não é? Sim, mas não é assim. Mas a necessidade, não é? Se olharmos aqui para quais são as necessidades por detrás das diferentes tomadas de decisão, aqui é que, não é? No caso dos infantários suecos, era a necessidade de ensinar as crianças a ganharem autonomia, não é? De desenvolverem a destreza manual, de saberem como se põe manteiga no pão e por aí fora. De tomarem responsabilidade pela quantidade de manteiga que põem no pão. Exato. Portanto, todo um processo de várias aprendizagens consideradas importantes a criança fazer cedo. E quem toma a decisão de que tem que ser pacotinhos individuais tem uma necessidade de selar pela segurança, para a segurança e saúde. Certo. Não é? E pronto. Se olharmos para isso, não é? Como tu muitas vezes dizes na neuroestratégia, na PNL, é fazer uma espécie de chunking up, não é? De olhar por cima, que é olhar para as necessidades comuns. E normalmente chegamos aqui a necessidades comuns. Tu estavas a falar da União Europeia, o exemplo que eu estava a dizer de que eu posso escolher tomar a vacina e outra pessoa não, em nome da mesma necessidade. Sim, mas aí acho que já estás até a encaminhar-te aqui para uma parte interessante da nossa conversa e se calhar até pode ser uma boa forma de nós levarmos este episódio para um sítio que realmente possa servir quem nos está a ouvir. É que nós, quando temos estas diferenças de opinião, tu achas que tu deves vacinar, eu acho que não me devo vacinar, eu acho que isto é perigoso, eu acho que não é. Que isto cria polaridade, né? E cria afastamento.
E se nós olharmos, se nós formos curiosos sobre qual a razão pela qual tu achas que isto é perigoso, qual a razão pela qual tu achas que deves vacinar, qual a razão por whatever, que tu vais-me, em determinado momento, vais-me começar a falar das tais necessidades psicológicas. Yeah. Ou seja, vais ser encaminhada para aquele modelo que tu propuseste aqui no início, que é como é que eu decido? Com base nas minhas necessidades psicológicas. E quando nós chegamos aí, temos uma oportunidade magnífica, que é as necessidades psicológicas são universais. São universais. Tu tens necessidade de liberdade, eu também tenho necessidade de liberdade. Tu tens necessidade de conexão, eu também tenho necessidade de conexão. Tu tens necessidade de reconhecimento, eu também tenho necessidade de reconhecimento. Ou seja, aí a esse nível é mais fácil empatizar, é mais fácil encontrar pontos comuns, é mais fácil aproximar. Yep. E esse é o segredo. Esse é o segredo para nós podermos tomar melhores decisões individualmente e também em grupo. E isso faz-me lembrar de uma história que acho que já contei aqui no podcast, que era de um casal sueco que conheço, onde ela queria um gato e ele queria um cão. Mas ele queria um grande cão, não era? Ele tipo queria um Rottweiler, assim, não é? E ela queria um gato. O casal acabou por comprar um Chihuahua. E todos na família estavam muito infelizes. A mãe, porque tinha que ir passear uma Chihuahua quando queria um gato independente. E o pai da família, super chateado quando estava a chuva a passear um Chihuahua quando queria um Rottweiler. Portanto, todos estavam infelizes e no meio estava o Chihuahua. Né? Acho que este exemplo é tão bom para mostrar aqui, se estas pessoas tivessem se focado nas necessidades por detrás da vontade do gato e da vontade do cão, se tivessem feito isso, não tinham escolhido um Chihuahua. A escolha, não sei qual seria a escolha, mas seria outra, certamente. Não achas que isto também nos ajuda imenso a ganhar um bocadinho mais de compreensão e compaixão pelas opiniões e pelas decisões dos outros, não é? Porque quando nós reparamos que a outra pessoa decidiu uma coisa diferente da minha, não é? Por exemplo, eu decidi vacinar-me de uma forma completamente consciente e depois de ler e procurar informação sobre o assunto. Certo. A pessoa do lado, que também decidiu ler e informar-se, tomou a decisão de eu não quero vacinar. E eu posso olhar para isto como esta pessoa é diferente de mim, esta pessoa é o oposto de mim, logo eu sou contra isto e vou afastá-la e vou atacá-la e vou julgá-la, etc. Ou então posso me interessar por qual foi o processo de tomada de decisão desta pessoa, nomeadamente quais foram as necessidades que ela procurou preservar. E se calhar vou descobrir que engraçado, esta pessoa preserva muito a liberdade, ou preserva muito a conexão, ou preserva muito a autonomia, que são as mesmas coisas a que eu dou importância também. Ou seja, esta pessoa é muito mais parecida comigo do que as diferentes escolhas poderiam querer dizer. E isso vai-me criar espaço, vai-me criar uma ponte, vai-me criar uma ligação que me permite depois, eventualmente, se for necessário, porque há situações onde é necessário, de facto, depois tomar uma decisão comum, não é? Tu deste um bom exemplo. Um quer o gato, o outro quer um Rottweiler. A não ser que eles, olha, dá para ter um gato e um Rottweiler, mas se acharem que não dá, vão ter que tomar uma decisão qualquer em comum. Certo. Não é? Que esta decisão das vacinas é uma decisão individual, mas também tem um aspecto comum, a que tu não consegues fugir, que é, por muito que eu queira vacinar-me, não me serve de grande coisa se mais ninguém o fizer, não é? E também a pessoa que não se quer vacinar não lhe serve de grande coisa se toda a gente se vacinar, se ela acreditar que aquilo é perigoso, mas então é perigoso para si, também é perigoso para os outros. Portanto, sem este diálogo e este entendimento de, nós no fundo queremos a mesma coisa. Já que queremos a mesma coisa, vamos estudar juntos as possibilidades. E também, se eu estou numa posição onde acredito que o meu papel é influenciar os outros a tomarem uma certa decisão, sem eu olhar para as necessidades que o outro possa ter, o que eu noto é que quando há estas polarizações também, podemos falar numa situação também onde as necessidades efetivamente são diferentes, mas se eu quero influenciar o outro, não posso procurar fazer isso a partir das minhas necessidades. Eu tenho que me conectar e tenho que reconhecer as necessidades do outro para a minha comunicação poder ter algum impacto no outro. É isso que eu noto muito nestas discussões muito polarizadas
nas redes sociais, por exemplo, mas mesmo na televisão, assim, e não precisamos de falar de vacinação, pode fazer sobre feminismo, pode ser sobre racismo, antirracismo, pode ser sobre igualdade de género, whatever, tendo a consciência das necessidades por detrás de certas decisões e opiniões, nós tornamos-nos muito mais eficazes na forma como podemos influenciar o outro. Não é? Sim. Então, deixa-me aproveitar, sabendo que há muitas pessoas ligadas aos vários movimentos de desenvolvimento pessoal que ouvem o nosso podcast, deixa-me aproveitar só para dizer que talvez haja aqui uma responsabilidade extra para quem está neste mundo do desenvolvimento pessoal. Porque, em princípio, essas pessoas, nós, teremos mais consciência deste tal processo de, no fundo, nós estamos a decidir com base nas nossas necessidades psicológicas. Embora depois contemos uma série de histórias e tenhamos uma série de argumentações ilógicas, mas o que está na base é um conjunto de necessidades psicológicas. E aquilo que observo alguns líderes do movimento do desenvolvimento pessoal simplesmente não entram nestas cenas, que é tipo, eu sou superior a isto, não entro nisto. Nem me vou pronunciar. Não vou pronunciar sobre isto, ok? O que é uma fuga àquela proposta que nós temos feito aqui várias vezes de ativismo no mundo do desenvolvimento pessoal. E outros assumem posições, mas que são muito de afastamento em relação a quem tem uma posição diferente. E nós, acho que aqui, claro que nós também acabamos por manifestar aqui as nossas opiniões, como é óbvio. Mas acho que estamos constantemente em busca de encontrar aqui de fazer o tal processo de quais são as necessidades que estão aqui em causa e como é que podemos, com esse conhecimento, criar aproximação para que as boas decisões, as boas escolhas possam ser feitas por todos e criando o melhor impacto possível. E também que temos aqui uma escolha no que diz respeito à forma como olhamos um acontecimento como este, não é? Que foi o ponto de partida na nossa discussão, que há escolha aí também, não é? E essa escolha faz uma diferença enorme. E falo por mim, não é? Porque eu próprio, eu estava mais resistente e contra, e fazendo essa reflexão que eu fiz, relaxou-me imenso e permite-me realmente viver satisfazendo as necessidades que para mim são mais importantes. Certo. E também há, no meio de tudo isto, também há uma questão, e se calhar isso até pode ser tema para uma conversa inteira num outro podcast, mas também há aqui uma questão de honestidade intelectual. Porque há comparações que podes fazer e que são legítimas, e há outras que são muito exageradas, são muito rebuscadas. E acho que querer trazer para a discussão que nós estamos a ter sobre como é que nos vamos proteger em relação ao vírus, como é que vamos fazer isso criando o mínimo de dano na economia e no dia-a-dia das pessoas, trazer para esta discussão conversas e comparações com fascismo, com nazismo, com ditadura, eu acho que não é intelectualmente honesto. Não, essa comparação, ela não vai, quando diz, ok, então explica-me na prática quais são os dados que são, por comparação, são iguais. Seria muito mais interessante se essas pessoas falassem realmente, olha, esta situação faz-me sentir X porque tenho necessidades de Y. É essa conversa que precisamos de ter. É essa conversa que precisamos de ter, sim. Bom. Espero que esta nossa conversa tenha ajudado mais pessoas a ter essa conversa que tu estás a falar. Sim. Eu estou-me a sentir X, pois tenho necessidade de Y. É simples assim. É simples assim, não é preciso contar depois ali umas histórias incríveis e às vezes tenebrosas e que não são... E também, se tu partilhares comigo o que sentes e que precisas, eu posso contribuir para isso. Se tu disseres essas outras coisas, esses grandes julgamentos, fazendo essas comparações, eu não sei o que eu posso fazer especificamente para contribuir para tu também te sentires bem. É isso, que fixe mesmo. Que fixe. Obrigado, acho que a conversa teve um ponto de partida e teve um belíssimo ponto de chegada, que é o ponto de chegada é um novo ponto de partida para conversas com muito mais qualidade
e para expressões com mais qualidade daquilo que nós estamos a sentir. E para escolhas mais conscientes, e talvez isso com as quais nos permita sentamos bem. Fazer melhores escolhas. Está bem, gostei muito. Obrigada, sim, Pedro. como sempre, obrigado aqui pela conversa e que esta conversa possa inspirar boas conversas rumo a uma vida mágica. Isso. Sim, obrigado.